Julie, Miriam. Pô, pessoal, eu vou pedir para vocês, essa aula aqui, a parte ao vivo, ela é aberta. Depois, a gravação, ela fica exclusiva para os alunos do programa Meta, tá bom? Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem convidar alguém, basta enviar o link nos grupos, coloca o link aí nos grupos, faz um share aí, divide aí, compartilha. Vamos trazer mais gente aí para essa live, a gente está aí com 25 pessoas agora, né, aqui no Eventions, então vamos trazer mais gente até para, quem sabe, alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa discutir aqui, né, seja importante para esse colega. Quando a gente ajuda as pessoas, né, isso volta para a gente de alguma forma. Então vamos ajudar os colegas aí que estão estudando, de repente o que eu vou falar aqui hoje vai ser relevante para eles, não achei muito material, as pessoas fazendo uma análise mais detalhada sobre o decreto, então é importante que vocês nos ajudem nisso aí, tá? Então divulga, pega o link aí, divulga pra galera, tá? O mesmo link pelo qual você chegou aqui, tá bom? Bom dia Rafa, bom dia Gil, bom dia Taieneres, Paloma, Gustavo, todo mundo aí. Pessoal, vamos lá então. Nosso bate-papo, como vocês sabem, eu gosto de ser objetivo, não gosto de perder tempo, gosto de chegar, passar informação, que é importante, e aí tchau. Você anota o que é importante e retroalimenta o seu material, tá? É muito importante então que você acompanhe aqui com atenção, deixe o celular um pouquinho de lado, WhatsApp, Instagram, ninguém vai morrer essa aula aqui, vamos tentar fazer ela aqui bem objetiva, rapidinho aqui, no máximo 40 minutos, para vocês terem todas as informações nesse tempo, tá? Então, façam esse favor para vocês mesmos, tá? Tenham foco, tenham disciplina, né? É uma coisa muito importante na sua evolução, né? Muita gente tem essa dificuldade hoje, eu vou confessar para vocês que é uma dificuldade minha, né? Então, se você está assistindo, qual é a dificuldade? Manter concentração em uma coisa só. Então você está fazendo aqui, está mexendo no celular, está vendo o WhatsApp, está vendo o Instagram, aí você não sabe se vê a viagem da pessoa, ou a piada que foi no WhatsApp, ou o negão da picona que está no WhatsApp, ou se assiste a minha aula aqui. Então fica aqui, é um tempinho curto, né, que vai te agregar muito e com certeza vai esclarecer muitas dúvidas que você tem aí sobre essa situação. A aula vai ficar gravada? A aula fica gravada, tá bom? Quem é do programa Meta, a aula fica gravada e você pode assistir. Pessoal, vamos lá. A gente vai falar então, basicamente, das alterações incluídas agora em 2019, né, novo governo Bolsonaro, no decreto 5123, que é o decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. E então um novo decreto foi, na verdade esse decreto 5123, ele já foi alterado várias vezes, várias pequenas alterações, né? Inclusive em 2016 teve alteração, então é um decreto que está sempre recebendo uma cirurgiazinha lá. Agora fizeram uma cirurgia maior nele e que gera um impacto maior, acredito, né? Que foi o decreto 9685 de 2019, que então gerou então uma polêmica muito grande, porque interfere exatamente num dos pontos principais que tem a ver não só com o aspecto jurídico, mas também com o aspecto ideológico, tá? E aí eu queria discutir algumas coisas com vocês, vou colocar o aspecto jurídico, o que isso vai impactar, como isso pode ser cobrado em prova e qual é a minha opinião sobre os debates que existem aí, tá? A primeira coisa, gente, que eu queria falar, daqui a pouquinho eu vou jogar uma tela aqui para vocês com as coisas escritas, tá? Mas a primeira coisa que eu queria falar com vocês é do tipo de relacionamento que o povo tem com o Estado. O tipo de relacionamento que o povo tem com o Estado. Basicamente, você pode ter dois tipos de relacionamento, povo e Estado. Você tem um relacionamento em povo-Estado de desconfiança, que é o que acontece no Brasil. Ou seja, o Estado não confia no seu povo. Não confia no seu povo. O Estado acha que seu povo não é evoluído o suficiente para obedecer determinadas normas ou de realizar determinadas condutas, então ele parte da presunção de que as pessoas vão fazer merda. Então assim, olha, o Estado parte da presunção que o nosso povo não é educado o suficiente, e ele pode estar certo ou estar errado, eu não estou fazendo esse juízo de valor, mas ele parte dessa presunção
de que o povo não é educado o suficiente para ter determinadas liberdades, para ter determinadas possibilidades e sem que isso gere um problema para ele mesmo e para toda a sociedade. É mais ou menos uma relação de pai e filho. Então você basicamente tem isso, aquele pai que confia no filho e o pai que não confia no filho, né? Então a relação do Estado com a sua população é isso. E eu gosto de dar esse exemplo porque foi um exemplo que um amigo me deu e retrata bem essa relação do Estado com as pessoas, com o seu povo, né? Esse amigo meu, ele foi morar nos Estados Unidos, né? E aí é uma outra relação do Estado com o povo. E não estou dizendo que é melhor nem pior. É uma coisa que a gente tem que viver e a gente realmente tem que refletir sobre isso. Então eu não estou fazendo uma análise qualitativa, é só para a gente refletir mesmo. Mas esse amigo meu, então, ele chegou lá e ele havia se casado com uma americana aqui no Brasil, e aí a americana tinha que voltar por conta do trabalho, ela trabalhava num banco, né? E aí ela teve que voltar para os Estados Unidos, eles foram morar na Flórida e ele ficou lá meio que desempregado e tal. Ele falou, pô, não vou ficar aqui sendo, assim, desempregado e tal. E, enfim, eles não tinham filhos, ele falou, pô, eu vou ver como é que eu faço para abrir uma academia de jiu-jitsu. Ele é, né, faixa preta de jiu-jitsu. Então ele correu atrás, pegou as informações e foi lá, enfim, para ver, não sei se na prefeitura, não sei exatamente, mas ele conseguiu então todas as informações e então abriu uma academia. Então ele pegou lá tudo que ele precisava, né, para abrir a academia, documentação e tal, e ele disse que da decisão de abrir a academia até abrir a academia foram 20 dias. Da decisão até abrir a academia. Ele tinha uma grana guardada e foi uma época que o dólar estava mais barato, então ele conseguiu, e a mulher dele também ganhava em dólar, e aí ele tinha uma grana guardada aqui em real do trabalho dele. Então ele conseguiu abrir a academia. Abriu a academia e tal, fez um marketing inicial. Ele falou então, quando ele estava mais ou menos com 2 ou 3 meses da academia já funcionando, ele já tinha alunos e tal, compareceu à academia dele um fiscal da prefeitura, alguma coisa, um fiscal do Estado, né, do Estado que eu digo, do governo, chegou lá para analisar a academia. Aí esse cara foi, inclusive no momento que ele não estava, e começou a fazer anotações, várias anotações. Esse extintor aqui não é o adequado, eu estou, assim, enfim, falando coisas aleatórias, assim, não sei exatamente o que ele anotou. Mas ele falou, olha, aqui tem que ter isso, tem que ter uma saída assim, assim, assado, essa porta aqui não é legal, tem que botar uma porta assim, assado, aqui tem que ter não sei o que e tal, de acordo com as normas lá do município, beleza, ele entregou lá para um funcionário, o cara assinou e tudo mais. E aí, o fiscal deixou um número de telefone e falou assim, olha, se o proprietário tiver qualquer dúvida, pede para ele me ligar. Se o proprietário tiver qualquer dúvida, pede para ele me ligar. Beleza. O cara com medo, né? Pô, tô num país estrangeiro, pô, e tal. O cara foi lá e fez tudo que o cara mandou. Trocou o que tinha que trocar, arrumou e tal. Fez até uma pequena reforma, pá. Quando ele fez, vou ligar pro fiscal, né? Porque ele deixou o telefone aqui, para ele voltar e olhar todas as modificações, tudo que eu fiz, né? Para ver que tá tudo certinho. Daí ele ligou pro fiscal. Ele, olha, o senhor teve aqui, tal. O cara pesquisou lá, realmente estive aí. Ele falou, pois é, então, o senhor queria marcar com o senhor de o senhor voltar aqui para o senhor ver as alterações. E o fiscal falou, mas o senhor fez as alterações? Todas as alterações. Ele, não, mas o senhor eu posso anotar aqui que o senhor me declarou que o senhor fez todas as anotações, todas as correções? Ele, sim. Aí ele falou, tudo bem. E quando o senhor vem aqui, ele perguntou para o fiscal, por que eu tenho que ir aí? Aí ele falou assim, não, para certificar que eu fiz as alterações. Ele, o senhor não está me dizendo que o senhor fez as alterações? Aí ele falou, sim, então isso é suficiente. Se o senhor está me dizendo, está declarando para um agente do Estado que fez as alterações, isso é suficiente, eu não preciso ir aí. Basta o senhor me afirmar. O senhor é o fulano de tal? Sou. O senhor está identificado, essa gravação, essa conversa está gravada, e se o senhor está me afirmando que fez as alterações, eu não preciso ir aí. O fiscal nem entendeu. Aí ele, pô, beleza. E aí ele me conta essa história, e eu conto essa história para vocês para dizer o seguinte, na relação do Estado com o povo, eu confio na pessoa. Até porque, se ele estiver mentindo, a porrada... E o fiscal ainda falou assim para ele, olha, se o senhor fez alterações, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Se o senhor fez as alterações, se o senhor está mentindo para um fiscal do Estado, e daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, um fiscal voltar aí e verificar que o senhor não fez essas alterações, ou não manteve essas alterações em condições, o senhor vai para a cadeia.
Além da multa, o senhor vai para a cadeia, porque o senhor mentiu para um agente do Estado, o senhor vai para a cadeia. Então a lei é dura, a lei é firme. Então a relação é diferente. Então, vocês pegaram a ideia? Porque tem toda uma discussão de armamento, etc. E a gente tem que, botar a cabeça para funcionar e a gente tem que, ser um pouco mais crítico, sair dessa história de esquerda e direita e tal, e pensar que tipo de relação que o Estado tem com o seu povo. Lúcio, eu não acho que o povo brasileiro esteja preparado para isso. Beleza? Então esse é um posicionamento. Ô Lúcio, não, eu acho que a gente pode começar a tentar algumas coisas para evoluir a partir daí. Pô, legal, então vamos começar. Então essa ação do presidente da República, que altera o decreto, é uma coisa que você tem que pensar nesse sentido, antes de pensar nas consequências práticas em si. Qual é a relação que o Estado quer ter com o seu povo? Porque se a minha relação é desconfiança, eu preciso sempre fiscalizar. E fiscalizar o povo gasta dinheiro, é burocracia. O Brasil se acostumou em criar burocracia de burocracia. Lembro que tinha o Ministério da Desburocratização. Daí eles criaram um ministério para desburocratizar, ou seja, eles burocratizaram para desburocratizar. Então não tem sentido. Partindo dessa ideia, então, a gente tem que saber, será que não vale a pena a gente fazer tentativas e ver realmente se o povo está preparado? E aí, se não der certo, a gente volta atrás, vai tentando e vai educando o povo nesse sentido? Talvez. Eu lembro que aqui em Brasília tinha uma placa, e isso é uma coisa muito engraçada. Aqui tinha uma via que a velocidade era 60 km por hora. A via era 60 km por hora. Tinha um pardal, né, um radar, né? Aqui em Brasília a gente chama de pardal, em alguns outros estados também, tinha um pardal, e aí você tinha lá, então, você era fiscalizado, porque o povo, ele não vai andar a 60, ele não está educado para andar na velocidade da via, então ele precisa ser fiscalizado, e aí tem uma fiscalização eletrônica. Beleza. Só que aí, eles fizeram uns estudos e descobriram que aquela via poderia ser 80. E aí eles mudaram a placa para 80, mudaram lá, ajustaram o radar e colocaram a placa. Olha, o governo, considerando, não sei o que, eles colocaram uma placa escrito isso, aumentou a velocidade dessa via, mas poderá reconsiderar caso não haja, sei lá, o respeito, não sei o que, não sei o que. Então assim, o Estado já disse para você, eu não confio em você, vou aumentar aqui, mas eu sei que você vai descumprir. Então assim, a coisa é tão louca. Então o Estado ele está sempre criando burocracia, ele está sempre criando coisas para impedir a livre iniciativa, e então é isso que a gente tem que pensar. Beleza, partindo dessa ideia, essa ação no Estatuto do Desarmamento, ele vem com esse viés, ou seja, é um posicionamento inclusive de uma economia mais liberal, de um Estado mais liberal, de um Estado não só liberal na economia, mas liberal na relação com o povo. E aí, esse tipo de tentativa vem nesse aspecto. Agora, quando a gente está falando do decreto, a gente tem que entender o que o decreto não é. Primeira coisa, antes de falar da alteração, porque tem muita fake news, então já vamos começar pelo que ele não é. O que o decreto não mudou e o que o decreto não representa. Então tá aqui, olha, vamos ver se vocês estão vendo aí, o novo decreto de armas, o que mudou? Primeiramente, o que o decreto não faz? O que o decreto não faz? Primeiro, ele não altera substancialmente as regras. Você vai ver que a alteração ela é mínima com impacto maior. Mas a alteração do 5123, do decreto, ela foi realmente uma microcirurgia ali. Não libera armas de uso restrito ao cidadão comum. Em regra, então, o cidadão comum não pode portar arma de uso restrito. Não permite a venda sem registro de armas de fogo, o que somente poderia ser feito por lei propriamente dita que alterasse o Estatuto do Desarmamento. Então, não permite a venda sem registro, porque a exigência de registro da arma de fogo está prevista em lei. Então esse negócio que vai vender nas Casas Bahia, o cara vai lá, compra sem registro, isso não existe. Então não permite de forma alguma, desculpa se eu estou falando alguma obviedade aqui, mas é que eu vejo tantas fake news que é importante talvez ressaltar e partir desse ponto. Não exime ninguém de comprovar a necessidade da posse de arma de fogo perante os órgãos responsáveis. Ou seja, não exige que ninguém comprove através do treinamento apropriado a capacidade de manuseio da arma
e também a necessidade da posse perante os órgãos. Não exime. Você vai ter que ser... O que aconteceu foi uma questão em relação à necessidade que se mudou a presunção justamente naquela ideia da relação do Estado que eu falei com vocês. E não afasta a necessidade de renovação do registro, apenas aumenta o prazo para 10 anos, como nós vamos ver agora. Tá? Então, é isso. Então, não aconteceu uma liberação, a pessoa pode andar armada na rua, como acontece em alguns estados americanos, que o cara pode até portar a arma, né, em via pública. Inclusive, em alguns estados americanos, o cara pode portar a arma sem ser velada. Ele pode meter um coldre e andar com a arma. Ele pode carregar uma arma como se fosse um policial. Enfim, não é isso que aconteceu. Não virou bang bang, não virou Velho Oeste. A gente vai ter que entender realmente essas alterações para que isso fique bem claro aí na sua cabeça, tá? Deixa eu ver só se vocês estão recebendo aqui. Deixa eu abrir a moderação aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta 1. Já foi, Ana Cristina. Lúcio, se é possível dar sua opinião sobre a redução da maioridade de posse de arma de fogo e de respeito aos CACs. Beleza. Vamos lá, vamos caminhando aqui. Pessoal, então, deixa eu ver aqui. Então, quais são os requisitos da arma de fogo? Então, o próximo ponto é a gente lembrar quais são os requisitos do registro de arma de fogo, que continua sendo o Carion 25 tá. Quando a gente vai aqui no decreto, deixa eu abrir o decreto aqui para vocês, o 5123, tá aqui, olha só. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá declarar efetiva necessidade, ter no mínimo 25 anos de idade, apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento de identificação pessoal, comprovar em seu pedido de aquisição do certificado de registro de arma de fogo e periodicamente a idoneidade e a inexistência de inquérito, processo, etc., apresentar documento comprobatório de residência certa e ocupação lícita, comprovar a capacidade técnica periodicamente, comprovar a aptidão psicológica, atestada por laudo e etc., e mais um requisito que surgiu, que foi um requisito específico do inciso 8, a gente vai passar por ele, que é na hipótese da residência habitada, também por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, apresentar uma simples declaração de que possui cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. Ok? Legal, então. Então, vamos voltar aqui. E aí a gente vem no Carion 25 tá. Então o que precisa? Capacidade técnica, Carion 25 tá. Beleza? Capacidade técnica, o candidato deve se submeter a curso de manuseio de arma de fogo. Aptidão psicológica, então é CA, né? Cario, tá vendo aqui? Residência fixa, aptidão psicológica, residência fixa, idoneidade, ocupação lícita, necessidade, ou seja, o candidato deve mostrar que precisa da arma de fogo para a sua defesa pessoal, e a idade mínima para a aquisição de 25 anos, pagar uma taxa e ter autorização do SINARME. Beleza? Então, Carion 25 tá. Em relação a esses requisitos, pouca coisa mudou, a não ser especificamente em relação à demonstração da necessidade. Essa é a principal alteração e o que é importante para vocês enxergarem aqui. Tá bom, galera? Legal? Então, o Carion 25 tá. Peguem essa dica aí, memorizem, porque aí tem todos os requisitos para o registro da arma de fogo. Esses são os requisitos para você registrar uma arma de fogo de uso permitido em seu nome, né? Beleza? Então é isso. Então o registro sendo feito, o registro sendo feito. Na verdade, então, você não teve modificação nesse sentido, beleza? Então, lembrando que o registro ele é autorizado pelo SINARME e emitido pela Polícia Federal, beleza? Só para ser bem técnico, assim, se você for muito chato com isso. Beleza, tem que ter autorização do SINARME, não é o SINARME que emite o registro. O SINARME também pertence ao Ministério da Justiça e Segurança Pública hoje, mas o SINARME, então, ele faz a autorização e a Polícia Federal que emite, vamos dizer. Mas, na verdade, vai ser um delegado da Polícia Federal que vai analisar essa questão de necessidade. Então, o que mudou
efetivamente foi em relação à efetiva necessidade, ou à demonstração da efetiva necessidade. Nesse sentido, deixa eu ponderar com vocês uma coisa aqui em relação à lei, tá? Lei 10.826. Vamos lá. Deixa eu ponderar uma coisa com vocês aqui. Vamos ver, olha só, do registro. Olha só o que diz a lei. A lei. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Então a gente está falando do registro. Na lei, as armas de fogo de uso permitido serão registradas no comando de uso restrito, serão registradas no comando do Exército na forma e regulamento dessa lei. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos, né? Então, além de declarar a efetiva necessidade, né? Então, declarar a efetiva necessidade. Então, quando ele vai aqui no caput, ele fala declarar, ele não diz comprovar. Beleza? Quando a gente vai aqui no parágrafo 5º, ele diz: aos residentes de áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte na categoria caçador para subsistência de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou superior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade. Aqui, então, no parágrafo 5º, você vê que a lei ele fala declara no caput, e aí ele vem para uma situação e diz comprova, né? Comprova a efetiva necessidade. Aí, quando ele vai lá no artigo 10, me acompanharam então? Então, lá no artigo 10 ele diz autorização para o porte de arma de fogo. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal. Parágrafo 1º. A autorização poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada nos termos dos atos e dependerá de o seguinte: demonstrar a efetiva necessidade. Então, presta atenção, gente. De acordo com a lei, eu não vi ninguém discutindo isso. De acordo com a lei, para você fazer o registro, basta declarar a efetiva necessidade. Para a posse rural, de acordo com a lei, você precisa demonstrar. Para o porte, que é diferente a posse, e aí eu não vou entrar num detalhe básico desse, acredito que você saiba a diferença entre posse e porte. Então, para o porte, demonstração da efetiva necessidade. Então, aqueles que afirmam que o decreto disse mais do que a lei, está mentindo, ou não leu a lei. A lei fala, para o registro basta a declaração. Declaração. E o presidente da República, por força do seu poder regulamentar, só confirmou isso no decreto. Essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Beleza? Lendo a lei. Basta ler a lei. É porque o povo é preguiçoso. Tem que ler a lei. Lê a lei e compara com o decreto. Lê a lei e compara com o decreto. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Aí, o que diz agora o decreto? O novo decreto, que alterou o 5123, que é esse que nós estamos falando agora. Para adquirir a arma de fogo, para registrar uma arma de fogo de uso permitido no seu nome, o interessado deverá declarar a efetiva necessidade. Perfeito, a lei já disse isso. E aí, vem a presunção, duas presunções de veracidade dessa sua declaração. Então, presta atenção, uma vez, de acordo com o novo decreto, uma vez que você declara, o Estado parte do pressuposto de que sua declaração é verdadeira. Ok? Ela parte do pressuposto que a sua declaração é verdadeira, ou seja, que você precisa, que há necessidade da arma de fogo. Perfeito? Então ele parte dessa presunção. Só que ele dividiu em duas hipóteses. Uma primeira hipótese é qualquer pessoa, independentemente de entrar em qualquer tipo de especificidade da lei. Nossa, eu consegui falar essa lei, especificidade? Então, presta atenção, nós temos duas situações. Uma presunção que ela existe, mas ela é relativa, do artigo 12, inciso 1, e uma outra presunção do parágrafo 7º. Então, são duas presunções aqui. Uma presunção do artigo 12, inciso 1, que é que dá um pouquinho mais de discricionariedade
para a Polícia Federal, e o do parágrafo 7º que presume essa necessidade de forma absoluta. Então, o delegado não pode nem discutir se aquilo ficar demonstrado. Então, nós temos duas situações. O que acontece, nós vamos ver, é que essa situação do parágrafo 7º, da forma que foi feita, acaba que todo mundo entra nesse parágrafo 7º. Todo mundo do Brasil entra nessa situação do parágrafo 7º. E acaba que essa situação do artigo 12, parágrafo 1º, ficou letra morta. Eu poderia dizer assim. Por quê? Por uma situação circunstancial, né? Porque ele estabelece um número de homicídios por ano naquele estado e todos os estados acabam entrando nesse índice, vamos dizer. Mas, de qualquer forma, ele previu essas duas possibilidades. Vamos analisar cada uma. Vamos lá. Primeiro, do artigo 12, né? Presume-se, então aqui a gente está no inciso 1 não, artigo 12, parágrafo 1º. Deixa eu só confirmar aqui. Só confirmar se é inciso 1 ou parágrafo 1º. Vamos lá, está no decreto. O decreto está aqui. Vamos lá, artigo 12, parágrafo 1º. Então, deixa eu corrigir aqui no meu gráfico. Isso aqui, só os alunos vão receber esse material, tá, gente? Só os alunos vão receber esse material, tá? Mas se você não é aluno do programa Meta, você pode ir copiando aí, que é parágrafo 1º, tá? Legal. Então, presunção relativa, aí eu vou botar bonitinho e vou mandar para vocês, do parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade a que se refere o inciso 1 do caput, o qual será examinada pela Polícia Federal nos termos deste artigo. Então você vai lá, né, e vamos supor que exista um estado, não existe hoje, com uma incidência menor de homicídios do que determina, né? Bom, menos de 10 mil, menos a qual é de homicídio? Agora até me fugiu aqui. Mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, tá? Bom, vamos supor que o estado aí conseguiu, melhorou, bacana, diminuiu. Então o seu estado, todos os estados hoje entram no parágrafo 7º, como eu falei para vocês. Mas vamos supor que seu estado melhorou, o governador fez um bom trabalho aí, melhorou, e você saiu da situação do parágrafo 7º e você quer registrar uma arma. Então você voltou lá para o artigo 12, parágrafo 1º. Aí você tem que dizer, por exemplo, que está sendo ameaçado porque você tem um comércio e lá tem muito assalto no comércio, aí você leva as ocorrências mostrando assalto e tal. Presume que o que você falou é verdade. Presume-se que o que você falou é verdade, beleza? Mas é uma presunção relativa, porque você pode ter que ser checado a respeito disso. Já no parágrafo 7º, não. Você está naquela condição, acabou. O delegado lá que vai avaliar, ele não pode dizer, não, ele se enquadrou aqui, mas eu acho que individualmente ele não precisa. Ele não pode fazer isso, beleza? Então vamos lá. Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração da efetiva necessidade a que se refere o inciso 1 do caput, qual será examinada pela Polícia Federal nos termos desse artigo. Observação: essa situação é semelhante ao entendimento do STJ quanto à declaração de hipossuficiência, aponta a Advocacia da União. Na verdade aqui... Esse é um estudo da Advocacia da União. A Corte avalia que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade e o juiz pode negar o benefício quando ficar convencido da capacidade econômica do requerente. Então, quando você entrar com processo civil e você declara que é hipossuficiente e solicita a justiça gratuita, você apenas declara isso. Então, há uma presunção de veracidade. E o juiz pode analisar aquilo e falar, não, mas o cara está dizendo que é pobre e tal, mas eu tenho elementos aqui que desdizem isso, e ele simplesmente deixa de considerar aquela pessoa hipossuficiente. Mas a regra é que a declaração já vale. Essa ideia é a mesma ideia lá do artigo 12, inciso 1, parágrafo 1º. Tá bom? Já o artigo 7º, que seria uma presunção absoluta, né? Seria uma presunção absoluta, então voltando aqui para você acompanhar bonitinho. Então você tem uma presunção do artigo 12, parágrafo 1º, e uma presunção do parágrafo 7º, que na prática todo mundo está inserido, gerando letra morta em relação ao parágrafo 1º. Para a aquisição de arma de fogo de uso permitido, considera-se presente a efetiva necessidade nas seguintes hipóteses. Então, antes, essa demonstração da necessidade ela era absolutamente discricionária. Ou seja,
quem fosse fazer aquela avaliação poderia fazer uma avaliação dentro da oportunidade de conveniência do Estado. Teria que justificar, é verdade, mas tem um nível de indeterminação muito grande, ou tinha, né, um nível de indeterminação muito grande. O que o decreto fez foi objetivar isso. E disse o seguinte, olha, para a aquisição de arma de fogo de uso permitido, considera-se presente a efetiva necessidade nas seguintes hipóteses. Agentes públicos, inclusive os inativos, da área de segurança pública, integrantes das carreiras de agentes brasileiros... agentes públicos, inclusive os inativos, inclusive os aposentados, da área de segurança pública, né? Aqui o decreto poderia ser mais específico, quando ele fala da área de segurança pública, ele deixou uma situação muito ampla, porque ele poderia citar o artigo 144, ele poderia dizer o que ele está se referindo à área de segurança pública, mas ele utilizou o termo mais aberto possível, justamente para incluir todo mundo. A ideia é abrir as pernas mesmo. Integrantes das carreiras da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, da administração penitenciária, do sistema socioeducativo, desde que o cara trabalhe mais diretamente com a internação. Aqui eu acho muito importante você se atentar a essa situação. Envolvidos no exercício de atividades de poder de polícia administrativa ou de correção em caráter permanente, ou de correição em caráter permanente. Por exemplo, auditores fiscais, agentes da vigilância sanitária, fiscais do IBAMA, pessoas que trabalham com procedimentos correicionais em corregedorias de órgãos públicos, tá? Eles podem entrar aqui, envolvidos no exercício de atividade de poder de polícia ou de correição em caráter permanente. Tudo bem? Então, essa situação é muito importante. Então, você vê aqui que no parágrafo 7º, você tem aqui militares ativos e inativos, os residentes em área rural, então abriu as pernas também para os residentes em área rural e diz residentes em área rural e não determinou exatamente nenhuma limitação, né? Residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, assim considerados aqueles localizados em unidades federativas com índices anuais de mais de 10 mil homicídios, de mais de 10 mil homicídios, ia ser muito, né? 10 homicídios por 100 mil habitantes. Pelo o que eu pesquisei, né, segundo o Atlas da Violência, todos os estados e o Distrito Federal estariam incluídos aqui. Beleza? Então, acaba que se é todo mundo da área rural e todo mundo da área urbana, na prática acaba sendo isso, então todo mundo hoje pode solicitar o registro, claro, em regra, não entrando comprovando capacidade técnica, aptidão psicológica, residência física, enfim. Residência fixa, né? Enfim. Titulares ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais ou industriais, colecionadores, atiradores e caçadores devidamente registrados no comando do Exército. Parágrafo 2º. O indeferimento, então, ele dá a regra, abre as pernas. Agora, agente público, para você indeferir, você tem que fundamentar. Para você indeferir, você tem que fundamentar. No parágrafo 2º ele disse isso. No parágrafo 9, ele deu as razões do indeferimento. Então o cara, ele não pode tirar da cabeça dele as razões do indeferimento. Ele tem que olhar lá no decreto e dizer, olha, vou indeferir por força disso aqui. Vamos lá. Ausência dos requisitos, o cara não demonstrou capacidade técnica, o cara não demonstrou capacidade psicológica, o cara não tem, né, residência fixa, o cara tem passagem e tudo mais. Então, uma hipótese. Segundo, quando houver comprovação de que o requerente prestou declaração de efetiva necessidade com afirmações falsas, ou seja, se ficar comprovado que ele afirmou falsamente, e gerou até uma discussão, eu vi até o Onyx falando sobre isso, e ele está falando de caras que geralmente, dificilmente, como você não vai checar, se o cara apresentar afirmação falsa, você vai depender tipo de uma denúncia. E o que isso vai pedir vão ser novos requerimentos no futuro. Então, se ele já fez uma declaração falsa no passado, isso impediria, isso segundo a explicação do Onyx Lorenzoni, né? Então, isso impediria, porque a pergunta da repórter foi tão inteligente, mas
se não vai ser checado, se basta a declaração dele, como é que você vai saber que é falsa? Ele, vamos supor que tem uma denúncia, que o cara mentiu e tal. E aí vai ser, então, cassado. Então, no futuro, né, ele não vai poder, isso vai ficar lá registrado, e ele não vai poder ter o registro novamente. Enfim, foi a explicação que ele deu. Mantém vínculo com grupos criminosos. O que é isso? Mantém vínculo com um grupo criminoso, também é muito amplo. Podia ser mais objetivo, né? Mantém vínculo com atividades criminosas, alguma coisa nesse sentido, mas com grupos criminosos. Esse termo grupos criminosos nem é um termo jurídico, porque ou você tem uma associação criminosa, ou você tem uma organização criminosa, ou você tem concurso de pessoas. O que é exatamente um grupo criminoso? Seria uma associação criminosa? Seria uma organização criminosa? Então, foi muito amplo, né? Então, você vê que dá uma certa discricionariedade do agente público analisar o que é grupo criminoso, né? Enfim, isso não deixa a coisa absolutamente automática. Age como pessoa interposta de quem não preenche os requisitos a que se refere o inciso 1. Então você recebe uma procuração para apresentar essas informações e você, ao apresentar, não preenche essas informações. Legal. E aí, uma outra coisa importante, então, só voltando aqui. Quando a gente fala, então, da presunção, acaba que todo mundo vai entrar no parágrafo 7º. E esse parágrafo 7º é o parágrafo mais importante, porque ele fala, então, da nova sistemática do registro de arma de fogo. Daqui a pouco eu vou falar dos prazos e tudo mais. Bom, legal. Então, está aqui o deferimento, são essas razões específicas do indeferimento. Então, você amarra e limita a discricionariedade. Existe aí uma discricionariedade regrada. Alguns dizem que há uma discricionariedade regrada aí, e alguns dizem que a discricionariedade aí foi eliminada. Eu estou com aqueles que entendem que há uma discricionariedade regrada nesse sentido, né? Mas eu queria pedir a opinião de vocês. O que vocês acham considerando essas novas regras? Houve aí uma discricionariedade. Vamos lá. O Eric falou, no que tange ao inciso 4, deixa eu ver as dúvidas aqui para a gente ir seguindo, né? O material vai ser disponibilizado para o aluno? Vai. Onde está o PDF com as dicas? Vai para... No caso de posse, declaração de necessidade. No caso de posse, demonstração da necessidade, é o que diz a lei. No que tange ao parágrafo 7º, tem áreas urbanas e unidades federativas. O entendimento aqui não poderia ser que refere ao município e não ao Estado. Eles têm dado a interpretação que seria o Estado, tá? Eles têm dado a interpretação que seria o Estado, viu, Eric? Mas, enfim, é uma discussão. Professor, os agentes políticos, de uma forma geral, também sim incluiriam, ou é uma categoria à parte? Os agentes políticos não estariam ali nos agentes de segurança pública. Então, eles geralmente têm o porte de arma funcional, mas o registro de arma de fogo tem que seguir a regra geral, tá bom? O registro de armas particulares, né? Quem tem plano diretor é o município. No plano diretor que se define as zonas rurais e zonas urbanas. É verdade, Érico. Para se saber o que é zona rural ou zona urbana, você tem que saber o plano diretor do município. Isso é verdade, você tem plena razão. Não há discricionariedade nisso, né? Zona urbana e zona rural é determinado pelo plano diretor do município, né? Se estuda em direito municipal. Beleza, então. Vamos voltar aqui. Então, quantidade de armas. Isso aqui foi muito interessante. Olha só. O disposto no parágrafo 7º, então, a presunção normativa da necessidade, então, a situação do parágrafo 7º, que é aquela segunda presunção, se aplica para a aquisição de até 4 armas de fogo de uso permitido. Só que ele admite, em situações justificadas, quantidade superior a esse limite. Eu vou te falar o seguinte, o cara está precisando de mais de 4 armas de fogo para se defender, o pau está comendo, ele está no Velho Oeste. Mas tudo bem, às vezes o cara quer vários tipos de arma, não sei qual é a necessidade que ele pode demonstrar para justificar mais de 4 armas na sua casa. Pode ser que ele queira ter uma arma na cozinha, uma arma na sala, enfim, sei lá, ele pode justificar que o negócio está tão feio para o lado dele que ele precisa de uma arma em cada cômodo. Eu não sei, não consigo compreender isso na prática, mas enfim, a quantidade de armas então. Já existia uma instrução normativa interna da Polícia Federal que permitia 2 armas, né? E aí o decreto já abriu logo as pernas e falou 4 armas e foda-se. Beleza? Casa habitada por criança e adolescente. Então, como eu falei para vocês, o decreto criou mais um requisito.
no caso específico da casa ser habitada por criança ou adolescente, ou seja, menor de idade, ou por pessoa com deficiência mental. O sujeito precisa declarar, simplesmente declarar, não demonstrar, como eu estou explicando para vocês, que ele tem cofre em casa, local seguro com cofre. Só isso que ele precisa demonstrar. E aí o parágrafo 10º, né, ele diz: a inobservância desse inciso 8º sujeitará o interessado à pena prevista no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento. É um parágrafo inútil. É um parágrafo inútil. O decreto não precisava dizer isso. Até porque não basta o cara descumprir o inciso 8º, né? Porque no artigo 13, quer ver? Deixa eu abrir o artigo 13 para vocês. O artigo 13, não basta o cara ter criança e adolescente. Ele tem que facilitar o acesso, de alguma forma, com essa desídia dele, facilitar o acesso à arma, né? Então vamos lá, artigo 13, eu estou no decreto ou estou na lei? Eu estou na lei. Vamos lá aqui, no artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora se apodere da arma de fogo. Então, não basta ele mentir, prestar declaração falsa, porque se ele presta declaração falsa, ele já está praticando um crime, que é falsidade ideológica. Se essa falsidade ideológica está realizada, se um menor de idade se apoderar da arma, aí sim ele vai cometer o artigo 13, tá bom? Então o artigo 13 não é porque ele descumpriu o inciso 8º, então é realmente aqui uma besteira esse parágrafo 10º aqui, é um inútil. E aí o pessoal está questionando muito isso aqui, porque é inconstitucional, porque ele criou um crime. Não, ele quis dizer mais do que precisava dizer. Então esse parágrafo 10º aqui, ele é inútil, tá? Ele é inútil mesmo. Beleza. O que é interessante também foram as situações específicas aos agentes da Agência Brasileira de Inteligência, né? Que ele diz o seguinte, no parágrafo único do artigo 15. Os dados de que tratam o inciso 1 e a linha B, os seus dados que vão estar lá no CRAF, no Certificado de Registro de Arma de Fogo, serão substituídos, no caso de agentes da ABIN, pelo número da matrícula funcional, nas hipóteses que o cadastro no SIGMA, no SINARM, estiver relacionado com armas de fogo pertencentes a integrantes da agência brasileira. Então, tira os dados qualificativos, coloca lá o número da matrícula funcional dele, tá beleza? E isso é reforçado pelo artigo 67C e também você pode dar uma olhada no artigo 3º, tá? Então, essas situações específicas que diz respeito à identidade dos agentes de inteligência da ABIN, justamente pela característica dessa atividade. Isso gerou bastante crítica, principalmente no meio policial, porque não é só a ABIN que faz inteligência. A polícia também tem agentes de inteligência, né? Você tem divisões de inteligência, você tem departamentos de inteligência na Polícia Federal, nas polícias civis, né? Então, nas corregedorias, você tem, em algumas corregedorias, você também tem inteligências correcionais. Então, ficou uma proteção só para os agentes da ABIN, quando poderia ser estendido para todos aqueles que exercem atividade de inteligência. Enfim, mas ficou a crítica aí, e a crítica talvez tenha alguma relevância, talvez talvez seja mais fácil limitar só a ABIN, porque ou é da ABIN ou não é da ABIN, porque quando você é policial, você pode estar na inteligência, sair, ser transferido e tudo mais, daí vira uma coisa mais maleável, vamos dizer. Bom, uma outra coisa importante em relação à renovação do registro, né? Ele está dizendo que alguns requisitos, eu até demonstrei lá em cima para vocês quais são esses requisitos, deixa eu voltar aqui, né? No Carion, olha só, capacidade técnica, demonstração de aptidão psicológica, residência fixa, idoneidade, ocupação lícita. Elas têm que ser demonstradas de 10 em 10 anos. Então, você tinha 5 anos para a arma de uso permitido, você tinha 3 anos para a situação do Sigma, agora é tudo 10 anos, tá? Uma coisa importante, se bem que está aqui, eu vou falar no futuro. Se você já tem um registro lícito, a partir do decreto ele foi automaticamente renovado por 10 anos, nós vamos ver isso aqui. Então, quantidade de armas já vimos, casa habitada por criança e adolescente já vimos, proteção do agente já vimos, renovação do registro. Então, eles deverão ser comprovados periodicamente a cada 10 anos. Inicialmente, o governo tinha anunciado que ia acabar com a renovação, que a renovação ia ser automática. Mas, enfim, acho que fizeram meio termo aí, 10 anos é um tempo razoável, né? Então você vai fazer poucas renovações
na sua vida. Se você viver 80 anos, você vai fazer no máximo aí, se você tirar o registro com 30, você vai fazer 5 renovações. Então, é bem tranquilo e ficou razoável, né? 3 anos é muito pouco, né? 5 anos é muito, também talvez seja muito pouco, né? Onera demais. E aí você não onera, não é só o... É claro que vai ter o pagamento da taxa e tudo mais, mas a Polícia Federal começou a perceber que é mais oneroso para a Polícia Federal, porque tem todo o trâmite burocrático e uma demanda muito grande de servidores para acompanhar isso. Então, acaba que você então desonera, desburocratiza a Polícia Federal e consegue que esses servidores exerçam atividade fim e saiam da atividade meio. Ok? O inciso 4, aí eu separei aqui para vocês. Na verdade, ele está citando o 4º, 5º, 6º e 7º. Eu só separei aqui para vocês para ficar mais fácil, tá? Cancelamento do registro. E aí o parágrafo 9º, então, ele fala das razões, que eu já falei lá em cima, estou repetindo aqui. Constitui razões para o indeferimento do pedido ou para o cancelamento do registro. Então, as razões para o indeferimento, para o cancelamento, são as mesmas. Gente, sem afastar as hipóteses de suspensão do registro, que pode ser feito. Quem que sabe me dar um exemplo fora do Estatuto do Desarmamento de suspensão do porte ou do registro de arma de fogo? Alguém sabe me dar? Valendo o disco do Vando ao vivo. Alguma lei especial que trate disso. Alguém sabe me dizer? Deixa eu voltar para o chat aqui. Quem sabe me dizer aí? Valendo o disco do Vando ao vivo. Então, o juiz pode determinar, por exemplo, em algumas situações, a suspensão do porte de arma ou do registro da arma de fogo. Lei Maria da Penha. Muito bem, ganhou Divalno Rafael. Ganhou um disco do Vando ao vivo. Rafa, o Divalno já ganhou. Passe lá em casa, viu, Divalno? Você vai ganhar, tem o disco do Vando lá, LP, muito bom. O Eric falou da 10.840, deve ser que alterou o Código de Processo Penal e é esse, né, Eric, lá existem as medidas cautelares, deve ser esse que o Eric está falando, também está certo. Eric, também você ganhou, também ganhou o disco do Vando ao vivo, tá bom? Parabéns. Legal, então vamos voltar aqui no materialzinho. Então as razões são as mesmas, estão lá no parágrafo 9º. Aqui nesse parágrafo 4º, muito interessante, que é uma briga muito grande das instituições e acabou conseguindo aqui uma inserção no parágrafo 4º, dizendo o seguinte: as entidades de tiro desportivo e as empresas de instrução de tiro poderão fornecer aos seus associados e clientes, desde que obtida autorização específica e obedecidas as condições e requisitos estabelecidos em ato do Comando do Exército, munição recarregada para o uso exclusivo nas dependências da instituição em provas, cursos e treinamentos. Então, o recarregamento da munição barateia demais, você não precisa trazer da fábrica, né? É claro que o Comando do Exército vai precisar regulamentar isso, mas se você usar simplesmente a munição carregada para treinamento nessas situações, então, parágrafo 4º, muito importante, uma exceção também desse decreto, da possibilidade da inserção dessa munição nos treinamentos, nessa situação específica das empresas de instrução de tiro e das entidades de tiro desportivo. Então você facilita então a atividade esportiva e também o treinamento dessas entidades, que muitas vezes essas entidades vão ser aquelas que vão prestar serviço vão ser credenciadas pela Polícia Federal para fazer o treinamento dessas pessoas que vão tirar o CRAF, beleza? Então é isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Perguntas. Lúcio, em caso de um delegado adquirir uma arma de calibre restrito, quando este vier a se aposentar, como fica esta questão? É necessário entregar a arma de calibre restrito? Uma vez que o sujeito se aposenta, inclusive já há posicionamento do STJ, ele não tem o porte funcional. Né? Não tendo porte funcional, ele não pode portar aquela arma de uso restrito. Em regra, então, ele vai ter que tirar o CRAF da arma de uso permitido, tá? Júnior, descumpriu o inciso 7º, o crime que ocorreu não seria do artigo 12? Pode ser também, Eric. Professor, em caso de acidente de disparo de arma de fogo envolvendo um menor,
Caso o agente tenha declarado falsamente possuir cofre, o delegado pode aplicar o dolo eventual ao invés do crime culposo, tendo em vista o decreto. Deigo, né? Deigo Leite. Olha, você falar assim, você estabelecer uma regra para o dolo eventual, de que se o cara descumprir isso é automaticamente dolo eventual, é uma situação que o STJ tem afastado. E é uma interpretação que se faz da embriaguez. Antigamente, assim, se o cara está embriagado, atropelou e matou, e ele causou acidente, então é dolo eventual. O STJ tem dito, não. Você não pode pegar uma situação específica sem analisar o contexto. Então, pegando esse raciocínio, Dego, eu não acho que essa situação específica você pode automaticamente afirmar, é dolo eventual. Não, você tem que ver o contexto, tem que ver a situação e o caso específico. Gente, dolo eventual só se analisa no caso específico. Você não pode fazer uma análise abstrata do dolo eventual. E isso acaba entrando nessa discussão, viu, Dego? Então, essa é a minha opinião. Bacana? Pessoal, então estão aí as principais alterações. Como eu disse para vocês, e reafirmo o que eu disse no início da aula, que essa alteração e outras alterações que a gente está vendo na legislação brasileira, inclusive na legislação criminal, e inclusive que a gente vê realmente a postura desse governo é no sentido de tentar estabelecer com o seu povo um novo relacionamento, né? Um relacionamento de confiança. O povo, eu confio no meu povo. Agora, o povo tem que saber também essa história, né? Se vai realmente... Eu fiquei muito preocupado, não sei se na cidade de vocês chegou isso, aqui em Brasília, em todo lugar, tem umas bicicletas amarelas chamadas Yellow, vocês já viram? Elas ficam soltas, travadas, mas elas, enfim, elas podem ser furtadas, né? Assim, eu não sei se é algo... Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, bicicletas